Bom, boa tarde, todos, todas e todos, quem está aqui na Faculdade de Saúde Pública, quem nos acompanha via o canal YouTube da Faculdade de Saúde Pública. É um prazer meu e da professora Deise Ventura, que compartilhamos a coordenação do nosso programa de pós-graduação de Saúde Global e Sustentabilidade, junto com as representantes discentes, a Kathleen e a Ana Cláudia, na coordenação desse sexto seminário de teses desse programa. Tenho a honra de receber você, Paulo Astache, nosso querido colega físico que trabalha com mudanças climáticas, uma grande liderança na ciência global, mundial sobre o tema. Atualmente dirige o Centro de Estudos da Amazônia Sustentável da USP, um dos novos centros de estudo e pesquisa criados pela reitoria da USP, aqui na Faculdade de Saúde Pública. Paulo, muito obrigada aqui. Vou compartilhar aqui a tela da apresentação. Bom, gente, então, conversar sobre a questão de mudanças climáticas e saúde, né? Bom, esse tema, na verdade, não é muito levado em conta, quanto deveria, como todos nós sabemos, e daqui a pouco a gente vai começar a entender o porquê disso. Mas antes de entrar na questão de mudanças climáticas e saúde, propriamente dito, é fundamental a gente perceber o que é que nós, como espécie humana, estamos fazendo no planeta, né? Então, isso se reflete de várias maneiras, uma delas com o conceito do antropoceno, né? Onde, basicamente, a humanidade, ou seja, uma entre as milhares de espécies do nosso planeta, se tornou uma força dominante no planeta como um todo, às vezes de maneiras que a gente nem percebe, né? Então, se a gente olhar desde 1750 até hoje, né? O aumento em telecomunicações, turismo internacional, produção de papel, uso de água, tudo cresce exponencialmente. Acontece que num planeta com recursos naturais finitos, nada pode continuar a crescer exponencialmente sem impactos importantes. E se a gente olhar aqui desse lado, as tendências do sistema terrestre como um todo, a gente percebe que a perda de florestas tropicais, captura de peixes marinhos, aquacultura, deposição de nitrogênio, e vai por aí afora, tudo também está crescendo exponencialmente. A grande pergunta é, aonde é que a gente vai parar com esse sistema socioeconômico que a gente tem, né? Então, basicamente, o ponto principal é isto, né? Que a gente coloca é que um dos maiores desafios que a gente tem hoje, como humanidade, né, é a perda dessa conexão vital que a gente tem entre a nossa espécie, os humanos, e o resto do mundo que, na verdade, nos sustenta, né? Não é a gente que sustenta o resto do mundo, mas é o contrário. Então, esse é um ponto importante que permeia toda a questão das mudanças climáticas e da saúde. Bom, uma das características desse tal de antropoceno é ter impactos enormes, né? No planetary health, como a gente coloca, né? Você tem impactos em várias escalas, né? No nível do humanos, da sociedade humana como um todo, você tem impactos na saúde das pessoas em particular, e você tem vários outros impactos indiretos. Então, a gente percebe que os impactos das mudanças climáticas na saúde humana vão muito além de aumento de doenças e assim por diante. Então, esse também é um conceito importante, porque, basicamente, e é um conceito negligenciado, eu acredito, porque a gente deveria prestar muito mais atenção nessa questão. Bom, indo agora direto na questão das mudanças climáticas e seus efeitos na saúde, né? A gente percebe por aqui que eles são extremamente amplos. Vai desde o aumento da temperatura, com ondas de calor, estresse térmico, desidratação, né? Até o impacto dos efeitos climáticos extremos, como enchentes, traumas e vai por aí. A questão da poluição do ar, associado à queima de combustíveis fósseis, o aumento e a alteração, né, das doenças infecciosas, dengue, zika, chikungunya, a questão da segurança alimentar e nutricional
E a questão também, né, expressada da saúde mental, né, que eu acredito que vai ficar cada vez mais importante. Então, estresse, ansiedade, depressão, medos, incertezas, não só para quem perdeu tudo numa enchente no Rio Grande do Sul, mas também pelo risco de que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, eu acho que eu gosto desse quadro porque ele mostra que o impacto na saúde é muito maior do que a gente chama de saúde, tá? Bom, a Organização Meteorológica Mundial tem um relatório, né, publicado em 2023 na revista Lancet, que tem essa frase, que as mudanças climáticas são uma das maiores ameaças à saúde neste século. É uma frase muito forte, né? Se vocês pensarem, depois de enormes avanços que a gente fez como humanidade na questão da saúde humana, agora nós podemos começar a ter uma reversão desse quadro. E o que é interessante, que também é um problema importante, que essas ameaças todas, elas estão interconectadas, elas não são ameaças isoladas, né? Questão de onda de calor, aumento no nível dos oceanos, os eventos climáticos extremos estão todos interconectados e têm que ser levados todos de uma maneira integral, né? E a gente ainda conhece muito pouco das complexas interações entre esses componentes todos. Então, isso é uma questão de pesquisa muito importante. Para lidar com essa questão, todos sabem que a Organização Meteorológica Mundial, né, desenvolveu um conceito, que é adotado pelo Brasil também, que é o conceito de One Health, que liga a saúde do meio ambiente, incluindo a saúde dos ecossistemas e assim por diante, com a saúde dos animais, em particular os animais de produção de proteína, mas também pets e a própria wildlife, com a saúde dos humanos, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, né? Como da população como um todo. E, basicamente, esse quadro ilustra o grau de interdependência destas variáveis todos no conceito de One Health. Então, se a gente for olhar, né, todas as interrelacionamentos entre saúde dos ecossistemas, da população e das saúdes individuais, você vai ver, você pode desenvolver isso daí em níveis muito, muito mais abaixo. E o que é importante é que o ecossistema global é uma coisa única e integrada. Então, conforme você mexe numa pecinha, você mexe com o sistema, o equilíbrio do sistema como um todo. Bom, agora vamos falar um pouco de clima, depois no final nós vamos voltar para a questão da saúde, né? Bom, esse seminário só está acontecendo por causa desse gráfico, né? Isso é importante a gente perceber isso, né? Que apesar da Conferência de Estocolmo ter ocorrido, né, há 50 anos atrás, que foi a primeira vez que a ciência alertou a humanidade que alguma coisa não estava indo bem, as emissões de gás de efeito estufa continuam a aumentar ano a ano, mesmo depois dos 30 anos de Conferência das COPs, muitos anos do Acordo de Paris e assim por diante. Basicamente, a gente está emitindo hoje 57 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa para a atmosfera a cada ano. Então, basicamente, essas emissões, elas têm um impacto nas concentrações desses gases, né? Então, aqui na esquerda é a concentração de CO2 desde a década de 60, né, até atualmente, concentração de metano, concentração de óxido nitroso, que são os três principais gases de efeito estufa. Desde a Revolução Industrial, o CO2 já aumentou 152% na atmosfera, o metano 266%. Do ponto de vista do CO2, 91% das emissões hoje vêm dos combustíveis fósseis, 9% vem da queima de florestas tropicais. Há 10, 12 anos atrás, essa componente era 19%.
hoje caiu para 9. E aquilo continua dominando aquele crescimento enorme das emissões. Bom, basicamente, o ponto principal aqui é que a gente, como humanidade, estamos modificando a composição da atmosfera terrestre, né? E, mais importante que isso, esse gráfico mostra que estamos observando uma aceleração na questão das mudanças climáticas globais. Então, por exemplo, o aumento anual da concentração de CO2 era 0,87 partes por milhão na década de 60. Hoje está em 3,35 partes por milhão. Ou seja, nós estamos acelerando, é uma das razões porque a visibilidade da questão das mudanças climáticas está crescendo nessa mesma proporção. Bom, isso é alteração na concentração. E o que isso tem a ver com o clima? Né? Bom, um físico sueco chamado Sven Arrhenius, há 250 anos atrás, publicou um paper mostrando que, se a gente dobrasse a concentração de CO2 naquela época, a gente iria aumentar a temperatura do planeta por 5 graus Celsius. Ele fez isso antes da mecânica quântica, sem qualquer computador na mão. Né? E se você faz a mesma conta hoje, você chega no mesmo resultado, usando os maiores supercomputadores que a gente tem. Isso é importante para a gente perceber que isso não é novo, isso não é nada complicado, não é nada complexo, é basicamente física direta do que a gente chama de forçante radiativa do nosso planeta. Né? E se você compilar o aumento da temperatura média dos últimos 2024 anos, isso é o que a gente observa e a gente está hoje aqui. Né? Estamos na temperatura mais alta dos últimos 125 mil anos no nosso planeta. Se a gente olhar agora mais os últimos 40, 50 anos, esse é o gráfico que a gente observa, onde, a partir da década de 70, a gente observa claramente que a derivada dessa curva mudou. Né? Então, se você é matemático, basta você olhar e perceber, em particular, 2023, 2024 e 2025, explodiu o aumento da temperatura fora de qualquer padrão que a gente estava observando anteriormente. Só tem vários detalhes nessas coisas, tá? Que às vezes nem sempre a população em geral percebe esses detalhes. Este gráfico de 1,5 graus do limite do Acordo de Paris se reflete a temperatura média climatológica do planeta. Climatológica porque não é um ano, não precisa passar de 1,5 graus, mas é, no mínimo, uma década. Tá? Só que isso é a temperatura média do planeta. E o planeta é 75% água. E a água tem uma propriedade que nenhum outro material tem, ela tem uma gigantesca capacidade térmica. Então, para você aumentar a temperatura de uma panela de água por 1 grau, você precisa de muita energia, muito mais do que para aumentar 1 grau se aquela panela for de ferro, alumínio, ou o que ela quer que seja. Ela tem uma gigantesca capacidade térmica. Então, o que acontece? As áreas continentais se aquecem muito mais do que a média global. Tem um site que é muito bom, chama Berkeley Earth Group, é um site que compila valores de temperatura, e o que a gente observa, aqui está o aumento da temperatura só dos ecossistemas terrestres. Já chegamos em perto de 2,1 graus Celsius nos ecossistemas terrestres, que é onde a gente vive. Né? Então, veja aqui o limite do Acordo de Paris, é basicamente onde a nossa sociedade está estruturada, já foi ultrapassado. Né? Nesse site, inclusive, você pode obter um aumento da temperatura na sua casa, na sua fazenda, em qualquer ponto do planeta, e isto é interessante a gente perceber. E se a gente agora olhar, deixa eu ver se passa isso,
Se a gente olhar agora a variação da temperatura mês a mês, desde 1880 até 2 meses atrás, isso é o que a gente observa. Veja o que acontece a partir da década de 70. Você começa a ter uma aceleração muito mais forte, né, do aumento global da temperatura até chegar aonde onde nós estamos agora, né, em 2026. Então, isso é uma demonstração muito clara da aceleração a partir da década de 70, 80, que a gente vê a derivada dessa curva daqui até aqui e vê a derivada da curva até aqui. Isso mostra a urgência da gente acabar com combustíveis fósseis. Bom, esse aumento de temperatura, que hoje qualquer um percebe facilmente, elas estão ocorrendo em todo o sistema climático, né? Aumento de temperatura é medido na atmosfera, mas isso está afetando a criosfera, a biosfera, os oceanos, né? E de qualquer maneira que a gente olhe, alteração na precipitação, perda de geleiras e assim por diante, você vê claramente um impacto muito grande. Ou seja, nós estamos mudando todos os ecossistemas terrestres, sem exceção. Alguns ecossistemas são mais críticos do que os outros, a resiliência dos ecossistemas não é a mesma, né? Em particular, a Amazônia, o Oceano Ártico e os oceanos em geral têm mudanças que podem mudar radicalmente a estrutura desses ecossistemas. Bom, isso é reconhecido não só pela ciência, mas também nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, chamado Global Risks de 2025, onde todos os bilionários do planeta se reúnem em Davos, na Suíça, em março, começo de abril, para saber qual é o risco que eles estão correndo para continuar ganhando dinheiro da mesma maneira como eles ganhavam. E esse é um resultado dos riscos para os próximos 10 anos. Veja que dos 10 maiores riscos, 5 estão associados com o meio ambiente e com o clima, né? O restante é campanhas de fake news, o outro é a inteligência artificial, se não der certo, é um risco enorme para eles e para nós, né? E vai por aí afora, desigualdades sociais, que temos bombas aí prestes a estourar pelas desigualdades, e vai por aí. Mas o que é importante é que os 4 maiores, que estes caras, que não são nem cientistas, nem ambientalistas, colocam. São economistas e veem os riscos para a economia pública, né? Bom, outra questão que eu acho que é importante a gente analisar são os chamados limites planetários, né? Então, tem alguns institutos que olham o quão longe a gente está dos limites planetários para que a gente não tenha uma mudança abrupta, né, nos ecossistemas como um todo. Então, aqui estão os limites considerados seguros, aqui são os limites com algum risco, e aqui são os limites que já passaram do risco de destruição desses ecossistemas. Não precisa nem tirar foto, porque essa apresentação compartilha com todo mundo. Estou tirando de você para a gente poder pensar. Não, isso aí fica aí no computador, distribuído, né, livremente. Mas o que é interessante é que é o seguinte, você vê que ainda não passamos dos limites em alguns tópicos, mas muitos, por exemplo, na perda de biodiversidade, já passamos muito do que seria chamado um limite seguro, né? Então, tem essa publicação do PIC, que é muito interessante, coloca aonde é quantitativamente cada um dos limites para cada um dos riscos levados em conta e como é que você calcula o estado atual para aquele particular risco, tá? Bom, mas temos outras questões associadas com as mudanças climáticas, que é o aumento dos eventos climáticos extremos, né? Todo mundo
é difícil você perceber um aumento gradual de temperatura de 0,45 graus a cada ano, né? Mas, a hora que a gente ocorre um evento climático, como as ondas de calor agora na Europa, no Japão, ou aqui, tornados no Rio Grande do Sul, tivemos 3 tornados em 2 semanas, quer dizer, aí não dá para ignorar, né? Muito maior o impacto disso do que o 0,45 ano a ano devagar. E esses eventos climáticos extremos multiplicaram por 4 desde a década de 80, né? Ou seja, o que a gente está observando é que esses eventos climáticos extremos, embora tenha ficado muito mais claro no passado recente, eles já estão, né, sendo alimentados pelo sistema climático como um todo, né? Mesmo se a gente olha numa microescala, né, como a nossa cidade de São Paulo, tá? A tabulação desse paper feito pela Assunção e pelo Marengo mostra que a chuva mensal de São Paulo está aumentando devagarinho, tá? Desde 1935, isso são dados da estação do IAG e do Mirante de Santana, né? Só que tem um detalhe: o número de eventos onde chove mais do que 80 ou 100 milímetros por dia, ou seja, uma chuvarada monstruosa, aumentou por fator 4. Então, quando chove, chove muito mais violentamente e a gente vai ter que nos adaptar para essa chuva cada vez mais intensa e mais concentrada. Se a gente agora olhar para o Brasil, para a América do Sul como um todo, né? Isso é uma publicação de 2016, mostra claramente que a anomalia de temperatura, por exemplo, no Vale do São Francisco, já é de 2,3, 2,4 graus, no sul da Amazônia, alguma coisa 2,1 a 2,2 graus, e você vê que o aquecimento praticamente em todas as regiões. Aqui na direita são anomalias de chuva, né? Quanto de chuva temos a menos ou a mais do que a média climatológica. Aí vocês vão perceber um dos riscos gigantescos que o Brasil está correndo, que é, por exemplo, no Vale do Rio São Francisco, você já tem queda de precipitação da ordem de 30% a 35%, menos chuva na Amazônia e muito mais chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O estado de São Paulo fica ali in between, tá? Nem seca, nem aumento de chuva, está vendo? Né? É o que a gente tem aqui. Então, isso obviamente é um alerta para a questão do nosso futuro econômico, porque o futuro econômico do Brasil, baseado na produtividade agrícola, pode não ser um futuro tão brilhante como tem sido nas últimas décadas. O CEMADEM publicou recentemente um relatório onde este gráfico mostra o balanço hídrico do Brasil desde 1950 até 2024. Olha que curioso, veja, aqui esse gráfico é muito simples. Quanto cai de água pela chuva, quanto evapora pelo calor. Essa é a diferença, só isso, tá? Veja, o Brasil recebia muito mais água, né, do que enviava para a atmosfera global até o final da década de 80. E veja o que está acontecendo nos últimos 30 anos, né? Ou seja, o Brasil está se tornando muito mais seco. Então, né, você tem muita água, na verdade, nós estamos mudando completamente de patamar. Aqui é uma foto da seca de 2024 no Porto de Manaus, e aqui é o número de dias sem qualquer precipitação, né, nessa escala aqui. Brasília, por exemplo, em 2024, teve 185 dias sem cair uma gota de água. Então, isso é um risco para a sustentabilidade enorme das nossas cidades, né? Você sabe, isso não é só particular do Brasil. Teherã, eles estavam considerando mudar a capital do Irã, que tem 15 milhões de pessoas, por absoluta e completa falta de água para sustentar 15 milhões de pessoas, né? Então, são questões importantes, né? E a gente vê que as regiões onde você tem
secas frequentes se estendem, vai desde o Amazonas até Minas Gerais, até norte do estado de São Paulo. Então, geograficamente e do ponto de vista de intensidade, pega uma parte enorme do Brasil como um todo, né? Recentemente, o MAP Biomas publicou um relatório, né? MAP Biomas Água, mostrando que 76% dos municípios do Cerrado perderam superfície de água nos últimos 30 anos. Alguns municípios perderam mais do que 75% da sua água. Isto é um risco enorme para a economia brasileira, né? Então, nós vamos ter que prestar muito mais a questão, né? Muito mais atenção para essa questão. Isso não é só no Brasil, né? Isso é uma publicação do World Resource Institute que mostra um mapa do estresse hídrico global. Você vê que a gente até perto do resto do mundo não estamos tão mal assim. Mas você veja África, Índia, uma parte importante da Índia, todo o Oriente Médio, com um estresse hídrico muito importante, inclusive parte significativa dos Estados Unidos e do México, né? Então, isso daqui é o estado atual, não é nada do futuro, tá? Bom, e agora vem a questão, e o futuro? O que nos espera do futuro do clima, né? Bom, para isso, a gente utiliza modelos climáticos que são baseados onde as atividades humanas estão associadas com emissões diferenciadas de gás de efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso. Isso altera essas emissões alteram as concentrações, isso altera a forçante radiativa, que é a fração da radiação solar que é aprisionada aqui na baixa atmosfera. Isso altera a temperatura do planeta pela termodinâmica, e aí você tem uma série de impactos. O importante aqui é a gente perceber que qualquer atividade humana está associada com a mudança climática de uma maneira particularmente unívoca, né? Bom, e isso é jogado nos modelos climáticos, né? Através dos cenários de emissões, né? O IPCC, ao longo dos 6 relatórios, foi aprimorando esses cenários de emissões de acordo com as políticas, né? Esse é o último, são os chamados SSP, Socio-Economic Pathway, né? Onde, basicamente, nós temos 5 cenários principais atualmente, que vai estar no 7º relatório do IPCC, que vai sair daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Um deles é o cenário de sustentabilidade, onde a gente imediatamente largamos dos combustíveis fósseis e, com isso, construímos uma sociedade mais sustentável. Um segundo cenário é o chamado Middle of the Road, SSP2. Este cenário é curioso, né? Ele chama aumento da rivalidade regional, né? Que é muito momento que a gente está passando agora do ponto de vista geopolítico, né? Aí você tem um cenário de aumento das desigualdades sociais, ainda mais do que a gente tem hoje, e um cenário onde, essencialmente, a gente continue a queimar combustível fóssil até ele se esgotar, né? Cada um desses cenários, você tem projeções diferentes de temperatura e projeções diferentes de impacto. E é importante a gente perceber, né, que por trás desses cenários está essa questão de que sociedade a gente quer construir. Pergunta se essa sociedade é sustentável e, principalmente, quem decide qual desses cenários nós vamos traçar como humanidade como um todo, né? Então, são questões muito importantes. Bom, então, agora olhando para o futuro do clima, tá? Antes do Acordo de Paris, a gente estava indo, se você olhar para o primeiro e segundo relatório do IPCC, que foi feito antes do Acordo de Paris,
a gente estava indo para um aumento médio de temperatura de 4,3 graus Celsius. Tá? Hoje, a gente está indo para um aumento de temperatura médio com todos os compromissos do Acordo de Paris, se todos os países cumprirem os seus compromissos, de 2,8 graus Celsius. Isso é para onde a gente está indo. Né? Então, basicamente, é missão impossível a gente limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius ou 2 graus Celsius. Então, esse recado tem que chegar para todo mundo. Né? Então, veja, nós estamos indo para 2,8 graus Celsius em média mundial. Como é que é a distribuição geográfica desse aquecimento? Né? Então, no AR6 do IPCC, ele mostra que se a gente aquecer o planeta como um todo, em média 3 graus, o Brasil vai se aquecer alguma coisa da ordem de 4 graus a 4 graus e meio. Né? O Ártico, lá em cima, aquecer entre 6 graus e meio a 7 graus. Esta é a trajetória que hoje a gente está levando a humanidade. E vocês veem que essas diferenças regionais, elas também são importantes por um outro aspecto que é muito pouco discutido. Como esse aquecimento não é homogêneo, e o que leva uma massa de ar de um lugar para outro são diferenças de pressão e temperatura, tá? Isso faz com que a gente esteja mudando a circulação atmosférica terrestre. Então, é difícil a gente explicar isso para a população em geral, mas o impacto disso é enorme. Nós estamos mudando aonde sai vapor d'água, aonde ele chega, quando, de que maneira e quanto. Tá? Bom, mas clima não é só temperatura, clima também é precipitação. Né? E aqui são as mudanças que a gente vai ter na precipitação. Né? Então, Brasil se tornando muito mais seco e muito mais chuvoso no sul. A Europa Mediterrânea muito mais seca, a mesma coisa com a América Central e o sul da África. Um dos impactos disso é na quantidade de umidade do solo. Tá? Então, nos modelos do IPCC mostram uma diminuição muito grande da umidade do solo no Brasil Central e na Amazônia, na toda a Europa Mediterrânea e norte da África, na América Central e, basicamente, no sul da África. Então, isso vai trazer mudanças geopolíticas muito importantes, né? E isso não é projeção para o futuro, né? Qualquer um que vai para o sul da Espanha ou sul de Portugal vê a olhos vistos o processo de desertificação deles. E a mesma coisa no Brasil Central, a gente mede essa queda da precipitação. E vocês imaginam a pressão da América Central de migração para os Estados Unidos com este grau de queda de precipitação. Isso é uma questão que a humanidade vai ter que lidar de uma maneira adequada. Isso também já é mais do que conhecido. O relatório do Fórum Econômico Mundial do Global Risk de 2016 tem esse mapinha, que mostra a mudança da produtividade agrícola entre, naquela época, 2016 e 2050. Olha a situação do Brasil. Né? Então, a gente nunca prestou muita atenção nessas projeções, mas é melhor a gente olhar para isso com cuidado. Né? Então, veja que toda a África, Índia e as regiões tropicais como um todo vão sofrer perda de produtividade agrícola e aumento de produtividade agrícola, onde hoje você não tem condições de produzir alimentos. Né? Então, isso vai trazer uma mudança drástica. E veja, não é para o final do século. Isso é daqui a 20 e poucos anos. 20 e poucos anos não é nada na história da humanidade. Tá?
Bom, e quanto ao futuro dos eventos climáticos extremos, o que os modelos do IPCC projetam? Um evento que ocorria uma vez a cada 50 anos, num planeta 4 graus mais quente, vai ser 39 vezes mais frequente naqueles 50 anos e vai ser 5 vezes mais intenso. O recado aí para a gente é o seguinte: é melhor a gente começar a se preparar para um aumento drástico dos eventos climáticos extremos. O que a gente está vendo agora é só uma amostra grátis. É importante a gente alertar a população disso, né? Então, esse ter um evento a cada 50 anos ou 39 eventos a cada 50 anos, a resposta, o dano para a sociedade é muito diferenciado, né? E tem a outra questão, que é o chamado tal do ponto de não retorno. O que é isso, né? Todo ecossistema vive numa faixa de temperatura e de precipitação no qual ele evoluiu ao longo dos milhões de anos, né? E se a gente está tirando esses ecossistemas dessa faixa de temperatura ótima, nós podemos mudar esse ecossistema de estado e ele se tornar um outro ecossistema, né? Então, entre a floresta amazônica, a circulação meridional do Atlântico Norte, a perda de gelo na Groenlândia e vai por aí afora. Quer dizer, a questão é como é que a gente evita a gente ultrapassar esses tipping points, como a gente chama, porque isso vai trazer mudanças ainda mais profundas do que a gente coloca. É importante sempre salientar, esses tipping points não estão programados nos modelos climáticos globais, tá? Porque a ciência não conhece o suficiente para incluir esses parâmetros nos modelos de uma maneira confiável, né? Bom, e sobre a questão da Amazônia como um todo, né? Então, a Amazônia e a questão das mudanças climáticas, é importante a gente perceber que é um processo de transformação. A Amazônia, através do desmatamento, alimenta as mudanças climáticas, embora cada vez menos, é importante a gente mencionar isso, né? Ontem saiu os últimos dados do sistema DT, e novamente o Brasil reduziu o desmatamento, o total do governo Lula é 52%. Não é uma tarefa fácil no Congresso que a gente tem. Mas, por outro lado, o aumento da temperatura global e a redução da precipitação na Amazônia está causando um impacto importante no que a gente chama de degradação florestal. Tá? Qual a importância disso? A importância disso é de que a Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenada naquele ecossistema. Tá? São 5,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma média de 120 toneladas de carbono por hectare. Faz a continha, dá isso. Isso equivale a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis. Então, se esse carbono for para a atmosfera, aqueles cenários que a gente viu no PCC, obviamente, viram brincadeira de criança. Então, é um cenário que a gente tem que evitar de qualquer maneira. Mas, além disso, uma das obrigações que a ciência tem é entender por que isso está acontecendo, né? Todas as medidas mostram um decréscimo do armazenamento de carbono na Amazônia. O LBA roda 17 torres de fluxo de carbono. Todas essas torres estavam mostrando absorção de carbono. Agora, a grande maioria mostra que elas são neutras, e as torres em Santarém e nas áreas mais afetadas mostram absorção de carbono. Por quê? Né? A resposta da ciência é responder o porquê. E isso daqui é um diagrama do ciclo do carbono das florestas tropicais, né? Aqui está a parte atmosférica, né? Entra CO2 aqui na vegetação, ele é absorvido através de enzimas, que transformam esse CO2 em açúcares, né?
esse açúcar é absorvido pela planta e constitui o material daquela planta. Além disso, a planta respira, né, como todo ser vivo, né? Então, tem as emissões de respiração, tem as emissões de desmatamento, e a gente sempre também não pode esquecer o solo, né? O solo é extremamente importante do ponto de vista de reservatório de carbono e de nutrientes. E o que é que nós estamos fazendo? É uma coisa muito simples, né? Toda enzima evoluiu ao longo dos milhões de anos para ter uma faixa de temperatura ótima de operação, assim como o nosso corpo, né? Quando você tem um bebê que chega com uma febre de 42 graus, a melhor coisa que você vai fazer para salvar a vida dele é mergulhar ele em gelo ou água fria. Por quê? Porque se passar de 42, as enzimas que controlam fígado e pâncreas deixam de funcionar. Uma planta é exatamente a mesma coisa. O que nós estamos fazendo é alterando a temperatura das enzimas que controlam a fotossíntese. É isso. Isso impacta todas as plantas do planeta, né? Mas a gente está fazendo estudos dentro do LBA e da Torreato, como é que isso influencia nas espécies de plantas que tem na Amazônia. E o curioso disso é o seguinte, cada planta tem enzimas que controlam diferentemente. Então, ao aumentar a temperatura, nós estamos mudando a biodiversidade, porque algumas plantas se adaptam melhor do que outras, né? Então, isso afeta a biodiversidade de maneiras que a gente ainda não consegue entender. Tá? Então, basicamente, os 4 ingredientes que controlam a fotossíntese, que é radiação, temperatura, água e nutrientes, nós estamos alterando esses 4 ingredientes junto com a alteração da temperatura. E isso está fazendo com que a fotossíntese da floresta amazônica esteja sendo muito impactada. Isso é objeto de vários papers, né? Um deles é esse que foi capa da Nature, onde basicamente a gente colocou a questão climática junto com que tipo de planta tem em cada região, porque a sensibilidade delas são muito diferentes, junto com modelos florísticos. E a conclusão desse paper, né, o título é Critical Transition no Sistema da Floresta Amazônica, é de que o tipping potencial da Amazônia não é, inclusive, na região mais desmatada. Curiosamente, o resultado dos modelos mostram que o coração da floresta amazônica é onde está a maior sensibilidade para um tipping point em 2050. Então, temos uma data, temos a sensibilidade, temos uma análise de risco desse ecossistema entrar em colapso, né? O Carlos Nobre já tinha levantado isso há muito tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, onde basicamente ele mostrava que aqui temos um sistema em equilíbrio, onde você dá uma empurradazinha para fora do sistema de equilíbrio e ele volta, né? Isso mostra a resiliência de um ecossistema. Se não fosse assim, a gente não teria os ecossistemas que a gente tem. Mas, dependendo do grau de perturbação que a gente faz nesse ecossistema, ele pode não conseguir voltar ao seu estado inicial antes. É simples. Não tem absolutamente nada de complicado. E, naquela época, o Carlos previu que, para você sair desse estado para ir para esse, você poderia ter isso com 4 graus Celsius de aquecimento ou com 40% da área total desmatada, né? Hoje, nós estamos na metade deste caminho. O aumento da temperatura na maior parte da Amazônia é 2,2 a 2,3 graus e já desmatamos 19% da floresta original. Então, estamos andando e estamos no meio deste caminho, né? Bom, e eu acho que é importante sempre enfatizar de que a questão da perda de biodiversidade tem que ser tratada em conjunto
com a mudança do clima, porque uma coisa depende criticamente da outra, né? E esse é um outro gráfico do IPCC que mostra aonde no nosso planeta estão as regiões mais sensíveis. Primeiro, para a perda de biodiversidade e para a perda e para o impacto na saúde humana. Não precisa ser muito esperto para perceber que, mesmo para qualquer aumento de temperatura, as regiões tropicais vão ser as mais impactadas, tanto para a perda de biodiversidade quanto para impactos na saúde humana, né? E um dos impactos na saúde humana, que agora está ficando cada vez mais óbvio, é a questão dos eventos climáticos extremos, em particular as ondas de calor, que é o maior impacto na saúde, né? Isso é um paper recente que mostra um aumento por fator 8 dos eventos climáticos na Europa. Não é o dobro ou o triplo, é um aumento muito significativo numa sociedade que não está preparada para isso, né? Foi estimado, esses dois papers mostram que as ondas de calor em 2003 mataram 70 mil pessoas, em 2022, 60 mil pessoas, e nas ondas de calor que tivemos em julho, né, no mês retrasado, já contabilizou mais de 14 mil mortos adicionais. Ou seja, isso é um impacto enorme na sociedade como um todo, né? No caso do Brasil, né, também esse é um relatório recente que o CEMADEM lançou, né, mostrando que em 2025 nós tivemos 7 ondas de calor, onde no Rio Grande do Sul chegou a atingir praticamente 44 graus Celsius, né? 7 ondas de frio, chuvas extremas, né? Por exemplo, em Teresópolis choveu basicamente 700 milímetros em 24 horas, isso é o que cai em Israel por 3 ou 4 anos, né? Caiu em um único dia, 503 municípios com secas e assim por diante, né? Então, você vê que o Brasil é um dos países que mais está sofrendo com os eventos climáticos extremos, né? A Folha de São Paulo fez uma compilação que eu achei interessante, né? Que basicamente, ele pegou a média histórica, né, da temperatura mínima e da temperatura máxima e pegou aqui os valores para 2023 e os valores para 2024, né? Por exemplo, quando a gente pega aqui Cuiabá, teve uma média de 6 graus de aumento na temperatura máxima, né? Isso traz um estresse na saúde da população enorme, né? Aqui em São Paulo, né, a média, a máxima histórica é 23 graus, em 2024 foi 31 graus, né? Ou seja, é uma mudança de patamar muito significativa, né? E é sempre importante a gente lembrar que não é só a temperatura o responsável pelos impactos na saúde, vocês sabem disso daí bem melhor do que eu, mas na verdade, a combinação da temperatura com umidade relativa do ar. Por quê? Porque o mecanismo que o nosso corpo usa para se resfriar é através da transpiração. E se o ar de fora do nosso corpo está saturado de água, não há água que vai transpirar do seu corpo e você não vai se resfriar. Portanto, há um link direto entre umidade relativa do ar e sensação térmica, né? Tem tabelas que mostram isso, né? Onde o risco térmico pode ser, por exemplo, muito alto se a temperatura chegar a 36 graus, mas com umidade relativa de 75 graus. Isto, 75%. Isso é um alerta importante, particularmente para a região amazônica, que é uma região muito úmida, né? E, por isso intensifica o impacto das ondas de calor como um todo, pela dificuldade de controlar os mecanismos fisiológicos de respiração
do corpo humano como um todo, né? Tem alguns trabalhos interessantes que foi feito recentemente. Esse é um trabalho da Renata Livonati, na verdade, liderado por um aluno que fez mestrado e doutorado no meu grupo, de Jacinto. Ele compilou o número de ondas de calor em regiões metropolitanas do Brasil de 1970 até 2021. E, basicamente, teve um forte aumento dessas ondas de calor nos últimos 10 anos, né? Obviamente, as cidades campeãs dessas incidências é Belém, Manaus, Fortaleza, Recife, mas mesmo a cidade de São Paulo, você vê um aumento importante do impacto na saúde. Mas o trabalho dele estimou 48 mil mortes adicionais relacionadas com o calor. Isso é muito mais mortes do que deslizamento de terras ou enchentes, né? Mas o mais importante é que morrem 4 vezes mais pessoas pobres e negras do que ricos e brancos, né? Claro que a gente sabe disso, né? Mas isso é uma questão que tem a ver com a questão da justiça climática de uma maneira muito, muito forte. Tem um outro trabalho que acho que eu não tenho aqui, que ele fez para a América Latina inteira. Pegou Bogotá, Santiago do Chile, que é um trabalho também muito, muito interessante, com essa mesma metodologia para comparar o Brasil com as outras cidades da América do Sul. E hoje, temos sites que já calculam, em tempo real, na verdade, são ferramentas para analisar extremos de calor e impactos na saúde de todo o planeta. Esse é um site da Copérnicos. E aí eu fui dar um seminário em Manaus e peguei a cidade de Manaus e vi aonde estava com o estresse que eles consideram forte ou um estresse muito forte. Então, a gente vê que Manaus fica quase 3 meses com estresse térmico por causa da alta umidade e alta temperatura, expondo a população a cerca de 3 meses, né? Isso é para a população urbana. Então, imagina a população indígena isolada que também sofre esses impactos de uma maneira muito forte, né? Esse site você pode ver em qualquer cidade, São Paulo, Belém, Pará e assim por diante. Mas tem outro aspecto associado com essa questão do estresse térmico, que é o nosso processo de urbanização, né? Então, a questão das ilhas de calor urbano, você tem intensificação de 4 a 7 graus de temperatura. Então, o que já estava no limite superior, as ilhas de calor urbana intensificam esses máximos. Aqui está um exemplo de um trabalho recente do IAG, né, sobre as temperaturas de superfície e os vários ações que você pode fazer, né, disponíveis hoje, né, onde, obviamente, a questão de aumento de áreas verdes é o mais óbvio, né, para você, na verdade, reduzir esse impacto das ilhas de calor muito fortemente, de maneira muito, muito efetiva, né? Então, não é só o clima, também é a nossa organização social. Tem muitos trabalhos da Fiocruz que analisam a incidência de diarreia infantil e como que isso é impactado, né, com as ondas de calor, né? Tem também outros trabalhos que mostram alterações na distribuição de vetores, né, de doenças, no caso do Aedes aegypti, por exemplo, responsável por febre maiaro e oropouche, você vê um aumento significativo destas incidências. E não preciso dizer para vocês que os mais vulneráveis são efetivamente quem mais sofre as consequências desses eventos climáticos extremos. Por várias razões, né? Por exemplo, se o filho de qualquer um de nós está com uma crise de bronquite ou de desidratação, em 1 ou 2 horas você está com essa criança no pronto-socorro. No caso da Amazônia, em alguns lugares você tem que andar 3 ou 4 dias de barco, né, para dar um atendimento médico e, portanto, isso é uma questão que a gente tem que prestar muita importância.
E o Brasil recentemente desenvolveu uma série de ferramentas que são extremamente interessantes para lidar com essa questão, né? A gente construiu, junto com o Tasso, né, meu grupo junto com o Tasso, que a gente chama Mapa Biomas Atmosfera. O que a gente fez? A gente pegou a plataforma do Mapa Biomas e integrou dados de ozônio, monóxido de carbono, gás de efeito estufa como CO, CO2, monóxido de carbono, material particulado, temperatura, precipitação e assim por diante, integrado no mapa de biomas. Então, hoje, você pode analisar esses dados com uma integração que era impossível há 5 ou 6 anos atrás, e nem todo mundo está ciente dessas ferramentas fantásticas que a gente tem hoje, sem usar inteligência artificial, assim de passagem, né? Então, mas basicamente nós temos dados de 1985 até 2024 a cada 10 quilômetros para toda a superfície do Brasil, né? Então, isso é para chamar a atenção de que o monitoramento ele é absolutamente chave para você fazer diagnósticos e implementar políticas públicas que sejam efetivas, né? Falando um pouco agora do tal do El Niño, que está batendo nas nossas portas, né? E basicamente o que a gente está observando é um aumento de temperatura da água do Oceano Pacífico em torno de 4 a 5 graus sobre uma área que é 10 vezes a área do Brasil. Então, o que eu estou chamando a atenção para isso é que vocês imaginam a quantidade de energia que você tem que usar para aquecer 4 a 5 graus uma área de água 10 vezes a área do Brasil, né? Então, esta energia é dissipada de alguma maneira e ela vai para a atmosfera, né? Então, isso traz impactos muito importantes, né? E, basicamente, né, muito mais chuvas no sul, secas no nordeste, ondas de calor importantes, né, no sudeste e secas na Amazônia como um todo. Então, basicamente, isso só mostra que a gente tem que estar preparado cada vez mais para esses eventos climáticos extremos. E é importante também salientar o seguinte: tivemos o último El Niño em 2024. Estamos tendo outro El Niño muito forte só 2 anos depois. A ciência não pode dizer ainda se eles estão se tornando mais frequentes ou não. Nós vamos ter que esperar mais uns 10, 15 anos. Mas que há indícios de que ele pode estar se tornando mais frequente, e a principal razão é por quê? Né? Quando o El Niño é caracterizado pelo aumento da temperatura da superfície do mar, que já está 1,1 graus Celsius, em média, mais alta do que estava 30, 40 ou 50 anos atrás. Então, o baseline já subiu 1 grau. Então, você já parte de um El Niño com uma temperatura inicial da superfície do mar mais alta do que era antes. Então, isso potencializa El Niños mais intensos e talvez mais frequentes. Bom, então agora, para a gente terminando, vamos falar um pouco das soluções. Eu pulei esse slide aqui, porque é um slide que mostra o seguinte: tem algumas armadilhas nas questões das mudanças climáticas globais. Uma dessas armadilhas é o papel dos aerossóis, né? Por quê? Isso é um relatório do IPCC, um capítulo que eu contribuí, mostra que as partículas de aerossóis, elas resfriam o clima cerca de 1/3 do aquecimento já feito pelos gases de efeito estufa. Tá? Uma partícula de aerossol aqui tem o tamanho do comprimento de onda da luz visível, de 525 nanômetros, ela reflete essa radiação de volta para o espaço, não permitindo que essa radiação cause aquecimento. A questão é que, no último relatório do IPCC, os aerossóis eram responsáveis por 1/3 do aquecimento, do resfriamento, comparado com o aquecimento do CO2. E o que está acontecendo?
combate à poluição do ar, particularmente na China, em São Paulo, no mundo todo, a eletrificação da frota de transporte e a implementação e fechar usinas a carvão para usina eólica e solar, o que é que faz? Desaparecer essa componente. Portanto, não tem jeito. Nós vamos acelerar o aquecimento global nos próximos 10, 15 ou 20 anos. A meia-vida dessas partículas de aerossóis é de alguns dias até no máximo um mês. Ou seja, você remove essas partículas, o efeito delas é muito rápido. A meia-vida do CO2 atmosférico, dependendo do processo de remoção, é de alguma coisa da ordem de 2 a 3 séculos até um milênio. Então, o aquecimento que a gente está comprometendo na atmosfera é um aquecimento de muito longo prazo e não existe ferramenta hoje, tecnicamente e economicamente viável para remover esse CO2 que a gente já colocou na atmosfera. Bom, tem uma frase no relatório do IPCC que fala o seguinte, aprovado pelos 196 países membros do IPCC, que a gente já tem soluções agora que em todos os setores da economia que podem reduzir pela metade as emissões em 2030. Então, a gente não precisa inventar nada, não precisa desenvolver absolutamente nada, tá? Isso no setor energético, hoje gerar energia solar e eólica é muito mais barato do que gerar energia queimando combustíveis fósseis. No setor de transporte, o futuro do transporte é eletrificado, todos sabemos isso. Também na construção de prédios, nas emissões urbanas, na indústria e na mudança de uso do solo. O recado é claro que a gente só precisa implementar, não precisamos desenvolver nada novo. Mas, por outro lado, há todo um leque de dificuldades entre políticas públicas, a questão da governança global e a questão de onde a gente põe o dinheiro, que é muito interessante e muito interrelacionado, tá? Então, basicamente, este relatório mostra que para cada uma dessas atividades, umas nós estamos muito avançados, enquanto que outras nós podemos estar muito atrasados na questão da governança, na questão do financiamento e na questão das políticas públicas, né? Ou seja, não é só a questão da parte biofísica, digamos assim, do clima, né? A parte social impacta muito, né? E eu acho que tem outro aspecto que tem que cair a ficha para todo mundo, é que até 10 anos atrás, o que era importante era basicamente mitigação, reduzir emissões. Isso era o fundamental. A gente fracassou nisso, né? Como vocês viram um gráfico lá na frente. Agora, além de mitigar, além de reduzir emissões, a gente tem que se adaptar ao novo clima, a gente tem que lidar com os impactos econômicos, sociais e na saúde da mudança climática, ou seja, os efeitos, e a gente tem que lidar com todos os principais drivers da mudança climática. O complicado disso é que nós temos que fazer essas 4 coisas tudo junto ao mesmo tempo. Você está dançando e enquanto o carro está correndo a 150 km por hora, você tem que fazer essa tarefa. Isto não é trivial. Isso aumenta a complexidade da luta contra a mudança climática de uma maneira muito significativa. E um ponto importante, né, é que a adaptação à mudança do clima que a gente tem que fazer, ela tem que ser uma adaptação transformadora. O que a gente quer dizer com isso? Não adianta a gente adaptar só aumentando o tamanho dos bueiros para escoar mais água. Se você não transformar o sistema econômico, as nossas cidades, não vai ter fim essa adaptação, porque a gente sempre vai estar atrasado no que a gente vai precisar fazer de adaptação. Eu acho que esse é um ponto importante. Sexta-feira da semana passada, eu tive numa mesa redonda com a Marina Silva, e ela enfatizou muito forte esse ponto.
sem uma transformação do sistema econômico como um todo, não vai ter adaptação que vai ser possível de ser feita. E, para isso, o Brasil também tem ferramentas novas e muito poderosas, né? Temos um sistema Adapta Brasil, que tem informações sobre os riscos de cada um dos 5.570 municípios. Tá? Cada cidadezinha, por mais pequena que seja, já tem mapeada os seus riscos, as suas vulnerabilidades e o que é que ela precisa fazer. Porque a questão da adaptação é uma questão local. Ninguém adapta o país com a diversidade como o Brasil tem. Então, é cada prefeitura, às vezes é cada localidade que tem que se adaptar ao novo clima. E, para isso, a gente tem essas ferramentas do Adapta Brasil, e, em paralelo com isso, a gente também tem o Adapta SUS, que é a estratégia de adaptação do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, o Brasil é um dos países mais avançados, pelo menos nos planos. O que a gente precisa fazer é tirar esses planos do papel e implementá-los na nossa sociedade, né? Então, basicamente, para terminar, gente, é importante a gente perceber que a gente está aqui, né? E agora nós temos vários caminhos, de agora até 2050, né? Um deles é continuar do jeito que a gente está, queimando combustíveis fósseis como se não tivesse futuro. Aí nós vamos ter emissões elevadas, opções reduzidas de desenvolvimento, degradação dos ecossistemas, aumento de tensões geopolíticas, dificuldade de produzir alimentos, dificuldade de obter água e vai por aí afora. Ou a gente vai por um caminho de sustentabilidade, de baixas emissões, né? E baixo risco climático, implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E uma pergunta importante é: quem vai decidir qual desses caminhos a gente vai seguir, né? É o Trump que vai decidir isso? É o Elon Musk? É cada um de nós? Quem vai decidir? Então, o processo de governança aí é absolutamente crítico, né? E, por último, tem as questões éticas, né? Então, quem nasceu em 1950 tem 70 anos num clima muito diferente de quando aquela pessoa nasceu. Só que quem está nascendo agora vai ter 70 anos em 2090, pegando um clima que vai ser muito mais inóspito. Então, a grande pergunta, é o tema principal da encíclica do Papa Francisco, é: que direito ético nós temos de comprometer a sobrevivência de quem está nascendo agora ou de quem sequer nasceu? Então, essas questões têm que ser colocadas em cima da mesa em iguais condições quanto as outras que a gente estava discutindo, né? Então, nós temos planos maravilhosos. O Plano Clima, que teve consulta pública há uns 3, 4 meses atrás, tem duas vertentes, né? A Estratégia Nacional de Mitigação, a Estratégia Nacional de Adaptação, e o grande desafio é fazer esse Plano Clima ser um programa de Estado. Não de um governo Lula, ou de um governo Bolsonaro, ou de um governo X, Y ou Z, porque nós não vamos fazer isso em 4 anos, né? Então, nós vamos ter que fazer isso ao longo dos próximos 20 ou 30 anos. Então, nós precisamos que seja um programa de Estado. E a receitinha de como a gente vai chegar lá já está dada, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, do que eu sempre falo de que a ação contra a mudança do clima é o ODS 13, mas sem um clima estável, nenhum dos demais ODS vão poder ser cumpridos, porque a interdependência com a questão climática e econômica é muito grande, né? E a grande questão que eu acho que é importante a gente perceber, né? Todas essas questões sobre mudanças climáticas fica aparecendo terrorismo, fica aparecendo fim de mundo,
mas para mim, absolutamente não é nada disso, né? Quer dizer, acho que a gente precisa entender que nós estamos passando por uma transição, né? Nós já passamos por outras transições como humanidade, né? No fim do feudalismo, na Revolução Industrial, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que arrasou uma parte importante do planeta, e vai por aí afora, né? E a gente está passando por uma outra transição agora, né? Dessa vez para a construção de uma sociedade minimamente sustentável, porque é muito claro que o atual sistema econômico que nos trouxe até aqui, ele é insustentável mesmo a curto prazo, né? Isso é muito, muito crítico, e em todas as grandes transições da humanidade, elas sempre foram feitas sob fortes tensões e sobre fortes ansiedades, que é mais ou menos o que a gente está passando por agora, né? Então, acho que é muito importante a gente reconhecer que isso não vai vir de graça, e esta transição não vai ser feita por todos. Esse é um outro problema que a gente tem que assumir. Nós vamos perder 2 ou 3 bilhões de pessoas nesse processo dessa transição, né? E isso vai fazer com que as próximas décadas não vão ser realmente triviais do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista geopolítico, mas é importante a gente perceber que a gente está a caminho de construir uma nova sociedade sustentável, mais justa e que passe a respeitar os limites planetários como um todo. Então, esse é o caminho que a gente está traçando até agora. E o que a gente vê de retrocessos faz parte da reação do sistema, que ganha muito dinheiro com o sistema que a gente tem agora, e que eles também sabem que isso daí não vai durar para sempre. Então, vamos aproveitar o máximo possível no prazo mais curto possível, né? Então, gente, 3 mensagens finais, que eu acho que ficou claro que é fundamental a gente evitar um colapso do sistema climático global, né? O Brasil, por sua localização tropical, é uma das regiões mais vulneráveis do planeta. Nós precisamos nos adaptar rapidamente, né? E a construção dessa nossa sociedade terá que ser feita por todos nós. Ninguém tem uma solução do bolso do colete. E como vai ser essa nova sociedade, né? A gente tem alguns guias, né, nos ODS, né, que não se limitam só àqueles 17 questões. Cada um daqueles 17 ODS tem centenas de metas embutidas por ele, e é isso que é o caminho da construção de uma sociedade sustentável, que a gente já está a caminho. Nós já estamos andando nessa direção. Tá já? Então, obrigado pela atenção, gente. Desculpa se eu demorei muito. Muito obrigada, Paula. Mais essa brilhante fala provocativa que nos ilumina para pensar criticamente no momento que nós estamos, para onde vamos, que escolhas temos, que possibilidades exploramos, né? Eu sei que está super adiantada a hora, a gente está aqui desde as 8h30 da manhã. Mas eu abro rapidamente aqui para uma provocação, pergunta, questionamento. A Kathleen já me deu o sinal de que no YouTube só elogios para a professora Tasha. Então fica aqui uns 5 minutinhos, né, para a gente conversar um pouquinho com o professor. Já que o pessoal está tímido, professor, eu vou começar primeiro a agradecer a sua generosidade de conversar conosco, que somos um pequeno nicho de pós-graduação específico em saúde global e sustentabilidade, mas muito, muito envolvidos em todos os nossos temas com a questão da mudança climática. É realmente um privilégio ter o senhor aqui conosco. Quero fazer uma correção. Todos são pequenos. De uma certa... Esse é um ponto importante. Cada comunidade que você conversa é pequena. É o seguinte, tem milhares de comunidades pequenas para uma coisa grande. Mas são poucas as pessoas que têm a generosidade de conversar com as pequenas, então a gente queria lhe agradecer muito por isso. E queria realmente lhe provocar, porque eu tenho uma ideia sobre qual vai ser a resposta, mas o que o senhor acha
sobre esses projetos de construir uma vida fora do planeta Terra. Essas pessoas que estão fazendo turismo em relação a outros planetas, ou pessoas que estão apontando essa alternativa, qual seria o seu comentário? Faz parte do jogo essas doiduras. Uma delas é essa, e a outra são as estratégias de geoengenharia climática. Né? Jogar aerossóis na estratosfera para diminuir a temperatura, jogar ferro nos oceanos para aumentar a produtividade primária, bom, e vai por aí afora. Né? Quer dizer, isso aí é mais um efeito, né? O Elon Musk querendo colonizar Marte, para ele pegar a família dele e levar para Marte, então ele sabe o que acontece. Isso está acontecendo, concretamente, não é ideia de maluco, isso está acontecendo, tem planos e tem pessoas jogando bilhões nessas estratégias. Né? Não tem jeito. Nosso planeta é aqui. Isso pode eventualmente até acontecer, mas em escala absolutamente minúscula, de montar uma colônia na Lua, montar uma colônia em Marte, mas isso, obviamente, nem de perto, nem minimiza o problema que a gente tem aqui. E das questões de geoengenharia climática, quer dizer, todas elas têm efeitos colaterais mais importantes do que a doença que ela está tentando curar. Até agora, o papel da ciência é continuar pesquisando novas técnicas de geoengenharia climática por uma razão muito simples. A gente talvez tenha precisar delas no futuro. Né? Eu sempre lembro do James Lovelock, uma vez, 30 anos atrás, eu assisti uma palestra dele que eu fiquei muito impressionado. Ele estava dizendo, naquela época, né, com todos os acidentes nucleares, de que a humanidade tinha que construir pelo menos 1.000 reatores nucleares a cada ano por 10 anos para a gente não correr o risco de destruir os ecossistemas dos quais a gente depende. Né? E aí eu lembro desse debate, você imagina a questão da insegurança nuclear que iria acontecer se a gente tivesse 12.000, 20.000 reatores nucleares, cada um com a sua bombinha brigando com o vizinho, etc. e tal, né? Mas são ideias malucas, né? E a gente tem que escutar todas essas ideias malucas e, na verdade, se contrapor a elas com argumentos, né, científicos e óbvios, etc. e tal. Mas se você olhar hoje, crescimento de geração de energia solar e eólica, se você olhar eletrificação de frota de transporte, se você olhar vários aspectos, você vê que nós estamos indo numa transição. Tá? Já estamos a caminho. Não é questão de a gente pensar no futuro. Ela é mais lenta do que a gente imaginaria que fosse, pode não ser suficiente, podemos não conseguir evitar que o planeta se aqueça 3, 3,5, 4 graus, tá certo? Mas eu acho que é um caminho que a sociedade está tendo, e a questão que a gente tem é se adaptar a esse novo clima o mais rápido possível, com a maior força que a gente puder, particularmente para proteger os mais vulneráveis, que no fundo é quem vai rio abaixo numa enchente, é quem tem a sua casa destruída, né, em enchentes como em Porto Alegre e assim por diante. A casa de nenhum de nós corre risco de desabar ou de ser inundada. Mas a casa da pessoa que trabalha na minha casa tem risco, sim, de ser inundada. Então, é uma questão de justiça social, né, que a gente, cada um de nós, tem que trabalhar com isso. Muito obrigada. Professor, tudo bem? Sou o Victor. Dentro da sua experiência, o que nós podemos aprender com os povos originários diante das mudanças climáticas? E como nós podemos dar uma maior visibilidade para essas vozes? Né? Olha, Victor, essa é uma questão recorrente. Né? A questão é que o grau de complexidade da nossa sociedade hoje torna a implementação de estratégias de adaptação que as comunidades originárias fizeram, seja na Amazônia, seja no Nordeste, realmente de difícil aplicação numa escala muito. Tá? Então, eu não vejo assim
uma facilidade muito grande a implementação do conhecimento nos povos originários. Isso é muita história, não é essa a questão, né? Mas não dá para a gente imaginar que você pode mudar a vida de 8 bilhões do planeta com estratégias que possam funcionar em algumas regiões da Amazônia, ou do Rio Grande do Sul, de povos quilombolas e assim por diante. A gente tem que preservar aquilo, tem que dar maior força para aquelas comunidades, porque ali está a nossa cultura, ali está a nossa história, mas não podemos se iludir de que a experiência desses povos originários pode ser utilizada para você salvar a vida de 8 bilhões de pessoas. Paulo, talvez uma das coisas é hibridizar o conhecimento. Sim. O quanto que você pode incorporar certos temas, certas questões. Certas práticas. As próprias SBN, por exemplo, Isso. são um exemplo disso. Isso. Só que a gente tem que lidar com algo que, digamos, na cidade, pensando na cidade, não vamos falar da Amazônia, mas pensando na cidade, você tem que fazer fortes mudanças. Sim. Quando a gente, de repente, vê, sei lá, uma situação aí que em Paris estão aumentando, por exemplo, as produções baseadas na natureza, áreas que eram simplesmente de concreto, estão sendo substituídas. Bom, aqui o problema é as pessoas elegerem melhor o prefeito, efetivamente, que criem essa possibilidade, porque não tem outro caminho. Quando a gente viu na Bienal de Arquitetura do ano passado, quando até faleceu esse chinês que veio aqui para que não era uma novidade, não, de certa forma, mas para o público mais amplo, a ideia de cidade de esponja era uma novidade, que no fundo é simplesmente aumentar a densidade do solo. E isso significa, obviamente, em cidades onde a especulação imobiliária corre solta, você tem que controlar isso, porque senão vai estar jogando gelo. Agora, por outro lado, eu vi a apresentação desse chinês, né? Ele tem uns slides mostrando algumas cidades na China, né? Gente, é muito fácil fazer isso na China. Exatamente. Vai fazer isso em Campina Grande, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas isso Esse é um pepino, que adaptação é local. E você tem que trabalhar junto com a comunidade. Lá na China é o seguinte, o governo vai tirar 500 prédios desse local e construir um parque para absorver água. Eles fazem isso em um ano. E aqui, jamais você vai. Então, essa questão... Relações de poder, conjuntura, tudo isso pesa demais. E os retrocessos hoje são muito visíveis. Não? O negacionismo está aí colocado como um elemento que vai contra tudo aquilo que você falou agora. É isso. É isso. E a questão política joga muito, né? Quem financia a maior parte dos nossos vereadores que decidem sobre lei de uso do solo na cidade de São Paulo são as companhias imobiliárias. Eles jamais vão votar uma lei que vai contra os interesses das imobiliárias. Então, você vê, por exemplo, eu fiquei um mês fora, né? Quando eu voltei, eu fui lá na Avenida do Jaguaré. Eles estão onde tinha a cooperativa agrícola de Cotia. Estão construindo 500, 700 prédios ali, enormes, um condomínio de apartamentos pequenos, mas há uns 500, 700 prédios na Avenida Jaguaré. Gente, aquilo vai ser um desastre. Não precisa se imaginar. Então, isso você vê, é um minúsculo exemplo, mas você vê isso acontecendo no Tatuapé, você vê isso acontecendo na cidade toda, basicamente por causa dos interesses políticos e econômicos. Ou também, por exemplo, que eu tinha trabalhado no Jardim Pantanal, onde a prefeitura começa a faltar, mas desaparece o verde. Não tem nem espaço na calçada para colocar árvore. Ou seja, isso é possível resistir um pouco. Tem que resistir, porque as pessoas vão ter as ondas de calor dramáticas. Não? Isso, na Europa, hoje está um movimento muito forte para isso, né? No Japão também, porque eles estão sofrendo terrivelmente com ondas de calor, né? E numa residência de 20, 25 metros quadrados, você dormir com 37, 38 graus, sem possibilidade de colocar ar-condicionado, é um desastre. E colocar muito ar-condicionado também. Exato. Não, a demanda de ar-condicionado está explodindo. Né? Vocês sabem disso, né? Você vai
Você pode até comprar um aparelho de ar-condicionado ali no Carrefour, mas aí você vai ligar para uma companhia para instalar o teu ar-condicionado, ele vai te agendar para daqui a 2 ou 3 meses. É isso que está acontecendo, né? Quando eu era criança, eu não conhecia uma pessoa que tinha ar-condicionado em casa. Hoje eu não conheço quase ninguém que não tem ar-condicionado em casa. Isso mudou. Mudou drasticamente, né? Eu estive agora em julho na Espanha e senti o que era o calor de 44 graus, e às 9 da noite 38 graus. Sério, estava no dia a dia. Mas é uma coisa, realmente as pessoas não estão preparadas. Eu estava em Tóquio, passei o mês todo de julho no Japão. Gente, nem fazer turismo dá, né? Porque é 43, 42 graus, você não aguenta mais de meia hora andando na rua. Né? Então, isto é o novo real. E nós só estamos no começo. Vocês viram por aqui os gráficos, mas no início desse processo. Né? Como é que nós vamos lidar com isso? É uma grande questão. Vocês veem nos debates eleitorais, questão climática não existe. Não existe. Né? Então, é complicado. Nós estamos passando por uma crise muito difícil. A gente vai sair dessa. Mas com perda. Bilhões de perdas. Bilhões de pessoas não vão conseguir fazer essa transição. E aí você para os sócios mais vulneráveis, mas não só, porque pessoas com idade como a nossa, já era. Quem vamos Já era. É isso mesmo. Legal, obrigado. Foi bom papo. Eu agradeço também vocês todos aqui. Acho que a gente fechou muito bem esse primeiro dia do nosso seminário de tese. E só para fechar, desde já sabe dessa retórica que eu estou sempre falando, né? 13 anos atrás eu chegava na saúde pública. 13, dia 8 de agosto. Com a temática de mudanças climáticas. As pessoas me perguntavam, mas você na saúde pública, o que você vai fazer com essa agenda de pesquisa? E aí hoje eu brinco com os meus colegas, se não colocar mudanças climáticas, o projeto não vai passar em qualquer comitê de avaliação, que é isso. Não dá para discutir nenhuma das temáticas, nenhum dos assuntos que a gente discute aqui na Faculdade de Saúde Pública, no nosso programa de saúde global e sustentabilidade, se não trazer esse contexto da emergência crise climática. Ô, Gabi, o que você passou é fichinha perto do que eu passei. No Instituto de Física, onde a física era física de partículas, cosmologia, gravitação, e alguém falando em poluição do ar e alguém falando em mudança climática. Não é mole. Não é mole, mas aqui estamos Isso. e é assim, essa nova geração. Essa nova geração vai saber fazer diferente, né? Tá aproveitando todo esse conhecimento que a gente... Obrigada, Paulo. Legal. Valeu.